Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Apresentação: Carolina Valente. Quando você cuida de todo mundo, quem é que cuida de você? Faz alguns dias que eu vi essa pergunta em um post no Instagram e me lembrei de um artigo que eu li recentemente. Esse estudo sobre o burnout parental apontou que cerca de 14% das mães se consideram exaustas. Um outro artigo, que também chamou minha atenção, revelou que o índice de depressão perinatal antes e depois do parto é superior ao número de mulheres com diabetes gestacional, que é considerado um fator de risco para a gravidez. Tudo isso me fez pensar ainda mais em como nós, mães, estamos cuidando da nossa saúde. Bem, a saúde mental materna é algo que eu já venho estudando há algum tempo, então vamos falar bastante sobre isso por aqui. Mas hoje a nossa discussão vai ser sobre essa pergunta que eu fiz lá na abertura do episódio. Será que estamos prestando atenção e dedicando alguma energia às nossas necessidades? Ou todos os nossos esforços estão direcionados para os filhos, para o trabalho, para o marido, para casa e para o resto do mundo? E mais, qual é o reflexo disso para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos? Se esses questionamentos também te inquietam ou se você nunca tinha parado para pensar nisso, acomode-se, concentre-se, que o episódio de hoje está imperdível. Ao meu lado, no episódio de hoje, eu tenho duas queridas. A Carolina Alessandra, gente, ela foi minha colega no ensino médio. Adorei te rever, Carol. E que é pedagoga, mãe da Rafaela, de 11 anos, psicóloga, psicopedagoga e coach parental. Dúvida nenhuma que ela entende do riscado, né? Bem-vinda, Carol. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar com você de novo. A gente só tem que encontrar mais, né? Exatamente. Vamos combinar isso. E a gente também está aqui com a Natália Ramiro, que é administradora de empresas de formação e bancária de ofício. E é mãe do Antônio, de 2 anos. Certinho, Nath? Certinho. Ela está aqui para dividir com a gente um pouco das aflições dessa rotina de mãe e para falar como que ela se vira para não surtar. Eu e a Carol, a gente também vai bater bola sobre isso. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Obrigada. Bem, quem me segue nas redes sociais sabe que eu estou terminando uma especialização em comunicação e saúde e o tema do meu trabalho lá é o burnout parental. Estou apaixonada com esse tema. Ele mexe tanto comigo que eu achei que seria interessante trazer essa discussão para cá. O que motivou o tema desse episódio em especial foi um post que a Carol, que está aqui comigo, fez no Instagram com a seguinte pergunta: enquanto você cuida de todo mundo, quem é que cuida de você? Carol, de onde saiu a ideia de fazer essa provocação aí para suas seguidoras? Bom, eu tenho estado muito com mães que, igual você colocou, reclamam muito desse cansaço, de que não tem ninguém para ajudar e que os filhos não colaboram, que o marido não colabora, né? Então eu comecei também a estudar sobre isso. Eu vim de um casamento de muito tempo, eu tomando conta de tudo, tomando conta da casa, tomando conta da Rafaela desde que ela nasceu. E agora a gente parou para poder redividir os papéis. Então, assim, tá sendo um aprendizado muito grande e tá sendo muito bom reorganizar tudo dentro de casa. Como é que foi a aceitação do Rafael dessa redivisão de tarefas aí? Bom, eu sempre tive arritmia cardíaca, né? E aí essas crises foram se intensificando e eu tive que passar por uma cirurgia. Então, desde que eu tive o diagnóstico e tive a certeza que eu teria que passar por isso, ele resolveu me ajudar em tudo. Então, assim, eu estou tendo um novo marido. Ajudar, não. Eu puxo. Exatamente. Eu puxo a orelha toda vez que eu escuto isso aqui. Participar, fazer a parte dele. Gente, a gente precisa mudar essa ideia, né? Tem mulheres maravilhosas, super bem resolvidas, que viram pra mim e falam assim: nossa, mas meu marido me ajuda tanto. Eu falei assim: ele te ajuda por quê? Ele escova seu cabelo? Ele né? E faz sua unha. Tão arraigada, né? Que mesmo eu estando consciente. Ansiedade de
ter essa sensação de que isso é uma ajuda, né? Não é o papel realmente do pai, né, dentro do contexto. Eu tô, como eu disse antes, né, tentando terminar meu TCC, eu acho que um dia ele sai, e tava estudando sobre isso essa semana, de onde vem essa cultura, sabe? E aí, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ele fala que o natural, que é como a mulher tem a capacidade de gerar e parir, na cultura ficou, se ela gere, se ela pare, ela cuida, né? Mas... essa cultura paternalista, né? No sentido de o que o homem tem que somente prover os recursos e o cuidado vem da parte maternal, né? E nós mudamos para poder ir para o mercado de trabalho, mas nós esquecemos de mudar dentro da nossa casa. Exatamente. A gente saiu de casa, mas a casa não saiu da gente, né? Exatamente. Olha... E até os próprios filhos, quando precisam de alguma coisa, precisam da mãe. E aí, assim, reeducar a pedir para o pai, a contar para o pai, a estar com o pai, é um outro trabalho. Nath, você falou lá no comentário lá no Instagram que sempre que possível você se distrai com seus hobbies, você toca violão, você vê série, mas que quando você tira um tempinho para fazer alguma coisa para você, você acaba se sentindo culpada por não estar com o Antônio. Fale-me mais sobre isso. Eu sinto muito isso, assim, essa sensação de culpa, sabe? Principalmente quando eu vou, às vezes, me distrair um pouco, relaxar, tentar relaxar da rotina mesmo, né? Porque é muito desgastante, né? Esse ir e vir e ainda ter que ter vários papéis, assumir vários papéis, né? De esposa, de mãe, de empregada, enfim, de tudo. Então, chega aqui e a gente desgasta. Então, quando eu me permito ter esses momentos, eu tenho essa sensação de culpa. E não é nada bom. E ainda junta com um pouco da sociedade, né? Que, por exemplo, às vezes algumas amigas se reúnem e falam, vamos fazer um Vale Night. Vamos. Aí eu fico toda animada, né? Às vezes fico esperando a semana inteira. Por mais que tenha cansaço, a gente se programa, a gente espera aquele momento para relaxar. Só que aí vai chegando o próximo, aí você já fica com aquela sensação, ai meu Deus, com quem que ele vai ficar? Como que eu vou fazer? E fora que eu fico com aquele sentimento de, pô, eu tô ali me divertindo, mas e ele? Quem vai cuidar dele, né? Mas também não posso esquecer de cuidar de mim, né? Eu tenho que pensar em mim, até porque se eu não estiver bem, como que eu vou conseguir cuidar, né? Eu acho que esse é o X da questão, né, Carol? São cuidados diferentes, né? E você vai se divertir e ele também vai se divertir de uma outra maneira com uma outra pessoa. Eu acho que esse ciúme, não sei se seria bem ser esse ciúme, mas essa fusão que nós temos com os filhos, às vezes atrapalha bastante, porque nem sempre a gente está disponível para deixar o outro tomar conta. Nem é essa questão de ciúmes. Eu acho que o sentimento que eu tenho é mais assim... Eu queria estar com ele agora. É tipo assim, será que eu posso realmente ter esse momento de diversão? Será que eu não tô esquecendo de nada? Será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Sabe aquela sensação de tipo assim, pra mim fazer isso, eu tenho que ver se tá tudo no lugar primeiro. E aí, às vezes, você faz um checklist mental pra tentar ver se tá cumprindo tudo, mas ainda assim você fica com aquela sensação de que tá realmente faltando alguma coisa. Porque até assim, o deixar ele com outras pessoas, eu não tenho esse problema. Eu até assim, tem pessoas de confiança, avós, né, que podem ficar e que realmente eu não me incomodo, assim. Mas nem é questão de ciúmes mesmo, é questão da sensação de, tipo, eu tô aqui me divertindo e ele tá lá. Será que ele tá sendo realmente bem cuidado? Não que elas não cuidam bem, mas mãe é mãe, né? A gente conhece assim só de olhar, então... A culpa, eu já falei isso aqui e eu repito. Quando a gente para o menino, o médico tira o menino, tira a placenta, depois tira a culpa. A gente bota no ombro e carrega pra casa. Ah não, gente, não dá. Uma hora nós vamos ter que aprender, né? Como, Carol? Vai. Olha, eu fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade em deixar esse ciúme. Não sei bem se ciúme é essa palavra, mas essa fusão, eu gosto de usar a palavra fusão, me perseguiu até o ano passado. Então foram 10 anos de fusão extrema. Então eu não tive babá, eu não tive ajuda, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que eu não uso.
Olha só. As pessoas reclamam que não tem uma rede de apoio. Eu tenho irmã, eu tenho mãe, eu tenho sogra, eu tenho tias minhas, que são tias avós dela, que se oferecem o tempo todo. Deixa ela aqui um pouquinho comigo, vai fazer as suas coisas, mas eu não dava conta, né? Era muito difícil. Então, eu acho que essa culpa me atrapalhou muito, né? Eu não me permitia viver longe dela. E tipo assim, será que ela vai estar bem alimentada? Será que ela vai estar bem cuidada? E são fantasmas na cabeça da gente, né? Então, assim, ano passado eu tive que me virar com isso, né? Foi a primeira vez que eu fiquei longe dela. Foi os dias que eu passei no hospital. Foi o resultado de muita coisa acumulada, né? Então, assim, a gente pensa assim, não, ela é da área, ela sabe, profissional de saúde mental, e cair numa dessa? A gente cai numa dessa, porque a nossa cabeça é nossa maior prisão. A gente é refém dos nossos fantasmas, a gente é refém das nossas sombras o tempo todo. Gente, eu sou a desapegada. Júlia tinha 3 meses quando eu voltei pra faculdade e ela ficava com o Renato todo dia e eu não deixei de estudar por causa disso. Quando ela tinha 1 ano e 1 mês, eu entreguei pra avó e falei assim, olha aí que nós estamos indo ali, viajando pra Buenos Aires, ficando lá de boa. Aí eu ligava de vídeo, eu falava assim, deixa eu ver ela, põe ela aí na câmera pra mim. Não, ela tá dormindo agora. Eu falei, então tá. Foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Cadê? Deixa eu ver. Não, tá dormindo. Tá ali. Pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Quando eu voltei, eu fiquei sabendo que ela tomou antibiótico pela primeira vez que eu não estava perto. Porque teve uma infecção horrorosa de garganta. Da minha sogra ter que botar ela debaixo do chuveiro de madrugada, correr pro hospital com ela de madrugada, que a febre tava alta demais. E ela falou assim comigo, Carol, ia adiantar o quê? Eu te falar que ela tava doente. Ela tava aqui, eu já tinha ligado pro pediatra dela, ela estava medicada. Eu tava aqui, eu tava olhando. E você tava em outro país, você ia fazer o quê? Eu falei, realmente. Cara, eu passei por uma situação parecida com o Antônio. Eu tava numa confraternização da empresa no final do ano e o Antônio tinha ficado com a minha sogra. E eu tava lá super feliz, a gente tava fechando o ano e tudo, resultados ótimos, batemos metas. E aí, quando eu tava voltando, a minha sogra me ligou, falando, chorando, desesperada, o Antônio tá convulsionando, o que eu faço? E eu desesperei, porque eu tava dentro do ônibus, eu não podia fazer nada, o meu marido não tava conseguindo falar com ele. Então, assim, essa situação me traumatizou muito. Então, eu acho que isso também contribui com essa minha culpa de deixá-lo pra fazer outras coisas, sabe? Talvez se minha sogra tivesse me ligado e falar, trem aqui não tá bom, não. Eu teria me traumatizado. Eu não traumatizei, não. Eu acho que a minha situação, assim, específica, tem um pouco de trauma, assim, relacionado, sabe, com isso. Eu não traumatizei, não. E a partir daí, Júlia foi aquela menina desapegada que vai pra casa da avó nas férias, que viaja. Ano passado ficou 1 mês nos Estados Unidos sem mim, só com a minha sogra. E, assim, já tá fazendo plano de morar fora. Eu acompanhei seus posts de saudade dela quando ela tava lá e eu achei isso a coisa mais linda do mundo. Hoje mesmo eu escrevi lá no meu Instagram que pela primeira vez eu vou ter a experiência de deixar a filha na escola. Vocês duas já passaram por isso. Eu vou passar pela primeira vez, porque desde que a Rafaela nasceu, eu levei ela pra escola que eu trabalho. Então ela foi pra escola com 3 meses, mas ela foi comigo. Então a primeira vez eu vou deixar ela na porta do colégio, vou dar um beijo e falar, vai filhinha. Então, assim... E eles ficam ótimos, tá? Eu sei, ela já tem 11 anos, não é possível. Ela vai ficar bem. Confia na sua criação. Então, assim, não, mas é uma sensação de alívio fantástica, vocês não têm ideia, porque até que enfim ela vai poder ser ela. Né? É uma carga muito grande que ela carrega. A minha mãe é dona da escola que eu estudo. Nossa, exatamente. Nem os amigos devem se abrir demais. Né? Complicado. Gabriel também. Desapegado de mim. Ele tava com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6, 7 meses. A gente viajou 15 dias também. Ficou aqui com a vovó. Tinha 2 avós, uma funcionária lá em casa. Tinha escola o dia inteiro, a rotina dele funcionando, tudo lindo. Eu ligava de vídeo, mamãe, um beijo, tá tudo bem e tchau. Gente, façam isso. Depois nós vamos fazer um episódio só sobre viagem com filho e sem filho. Isso dá um pano pra manga que vocês não acreditam. Mas eu ia querer falar, Carol deu a deixa aqui, como é que ela
apesar de ser uma profissional da área, que mentora outras mães, como é que ela está lidando com isso e como é que a gente vê esse reflexo, né? Eu falei mais cedo que a gente tem que pensar nos nossos relacionamentos, como é que ficam quando a gente dá tudo de si pro outro, né? Você fez um outro post muito interessante depois da pergunta, falando que você tem que estar bem para poder cuidar de alguém, né? Exatamente. Porque senão não rola, né? Se você tá cheio de coisa na cabeça, se você tá sem as suas necessidades estarem satisfeitas, né? Você não vai estar conectado com o filho, nem com o marido. Então, assim, se você não tá naquele momento, você não tá naquela vibe, não tem jeito, não tem como. E isso é um sintoma do burnout parental. Eu li um artigo de 2 psicólogas belgas essa semana mesmo, e elas estavam falando que o burnout parental, ele apresenta, né, além do cansaço, daquela sensação de cansaço, de esgotamento físico e emocional, um distanciamento emocional em relação aos filhos e ao marido também, companheiro, etc. E um sentimento enorme de incompetência no exercício do papel de maternar, né? Então você está sempre sentindo que precisa fazer mais porque o que você faz não é suficiente. Chega um momento que você se distancia daquelas pessoas porque aquilo te cansa e tudo que te cansa você expele, né? E sem contar nessa sensação de cansaço, de exaustão, que, gente, não é fácil, né? Segunda-feira aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, porque Rafael e Rafaela passaram o domingo combinando de ir ao cinema na segunda. E eu falei, gente, vão vocês dois, vocês vão se divertir. A Rafaela, não, mãe, eu quero que você vá comigo. Já tínhamos assistido Frozen 2, mas ela quis assistir de novo, dessa vez junto com o pai. Eu falei, você não quer assistir com seu pai? Vai você e seu pai, eu não tô afim, eu não tô com vontade, eu tô cheia de coisa pra fazer. Não, mãe, você vai comigo. Então, fui pra agradá-la. Pela primeira vez eu me vi no cinema com ela. Todas as vezes que nós vamos, eu canto junto, a gente se diverte, porque no fundo eu ainda sou meio criança. Mas dessa vez eu coloquei o óculos 3D, afundei na poltrona e fiquei o filme inteiro pensando em outras coisas. Eu não sei o que se passou naquela tela. Então, assim, eu tenho certeza que não era isso que ela queria, né? Mas eu não consegui estar ali naquele momento. E aí foi justamente na terça de manhã que eu escrevi esse post. Porque às vezes a gente quer tanto agradar que a gente acaba se frustrando e frustrando a expectativa dos filhos também. Eles querem tempo de qualidade com a gente, eles não querem qualquer tempo. Então é melhor ter um tempo de qualidade do que se forçar o tempo todo, estar ressentido o tempo todo, uma mínima reação, um mínimo barulho nos estressa, porque nós não estamos com vontade de estar ali, a gente tem outras coisas para fazer, a gente tem outras prioridades, e tudo bem ter outras prioridades do que não a família o tempo todo. Essa é a questão, né? Esse tudo bem aí é que o bicho pega, né? Porque você fala assim, eu não sou uma mãe suficientemente boa, assim, eu não quero estar com meu filho agora. Mas ok eu não querer. Ok eu querer viajar sozinha com meu marido, ou viajar sozinha sem o marido, ou então ir ao cinema sozinha, ou então ficar em casa. Né? E eu acho que o que a gente vê na rede social, o que a gente vê nas revistas, o que a gente vê naqueles livros, naqueles manuais de criação de filho, esteja presente, né? Esteja ali para o seu filho o tempo todo. Gente, não. Lá no avião, quando vai decolar, ela fala assim, olha, se cair a máscara de oxigênio, põe no você primeiro. Depois você coloca na criança, porque se você desmaiar, você não vai conseguir ajudar ninguém. Eu acho que esse exemplo é tão rico para tanta coisa na vida, né, que... Verdade. O que você acha, Nath? Eu concordo, Carol. Eu acho que esse exemplo que você deu foi muito claro, assim, porque às vezes a gente tem essa necessidade mesmo de se cuidar, né? E muitas vezes você não tá... Você não pensa em você tá pensando sempre em primeiro lugar na criança. Então, por isso que às vezes a gente adoece mesmo. Às vezes dá um tilt mesmo, porque a criança, ela é a sua prioridade, mas você tem que primeiro estar bem para cuidar dela. Então, eu acho que é fundamental esse autocuidado, realmente, mas não é fácil a gente se priorizar. Eu acho que o X da questão é esse, é você entender que você é um ser individual, é igual quando o bebê nasce, né? Que ele tem aquela, acho que é esterogestação, que ele ainda se sente parte da mãe.
Eu acho que muitas mães ainda têm essa sensação de que não podem desgrudar dos filhos, né? E que, claro que ele vai ser sua responsabilidade para sempre, mas você tem que entender que ele também tem o espaço dele e você precisa de ter seu espaço para respirar, né? Pegar oxigênio novo aí e seguir em frente. Carol, como que a gente trabalha a nossa cabeça, tem receita de bolo? Pra falar assim, pra chegar num momento igual aconteceu com você e falar assim, olha, parou tudo, agora eu preciso cuidar de mim. Mas tem que chegar um momento, a gente não precisa precisar fazer uma cirurgia cardíaca pra acontecer isso, né? Olha, eu acho que o primeiro passo é se comunicar com as pessoas, né? A gente tem muito medo de falar o que a gente pensa, o que a gente quer, quais são as nossas necessidades, né? Para a família, para o marido, para os filhos. Então, eu ainda tenho essa dificuldade, né? Primeiro é você se autoconhecer e saber o que você precisa. Agora, muito mais difícil é você comunicar o que você precisa. E o medo de ser julgado também, né? Porque você parar e falar, nossa, eu preciso de ajuda, não tô dando conta. Ah, mas aí você vai receber julgamentos. Você não é uma boa mãe, como assim você não tá dando conta? Já ouvi muitas vezes assim, não, mas você só tem um filho, você não tá dando conta. Já ouvi isso. Então, assim, e eu já ouvi demais, assim, do meu marido principalmente, por que você nunca me disse isso? Por que você não me disse que você não queria? Por que você não me disse isso? Por que você não me disse aquilo? Aí eu parei pra pensar exatamente por que eu nunca disse isso. O que te impedia, né? Eu acho que é aquela coisa que a gente põe na cabeça de ser perfeita, de dar conta de tudo. Mulher Maravilha, né? Gente, eu tenho uma eu tenho uma blusa de Mulher Maravilha lá. Eu já usei ela pra sair de casa, mas agora é só pra dormir. Olha lá, pra ver se eu tenho uma boa noite de sono. Não dá, gente. Não é. A gente precisa de que a gente ser Mulher Maravilha, né? É muito, muito difícil. Não dá. E outra coisa, Carol, o que você vê no dia a dia, assim, do seu trabalho como mentora, como coach parental? O que é mais comum? É o pai e a mãe que têm essa consciência de que eles precisam se tratar como indivíduos? Ou o que é mais comum é a carga sempre caindo mais para um lado de um ou outro? Não é todo mundo que vai ter a cabeça que o meu marido tem, de falar assim, isso aqui é papel meu, é responsabilidade minha, vem cá que eu faço. E nem é todo mundo que vai ter o papel que o seu marido tem, de virar e falar, por que você não me falou? Eu tava aqui o tempo Exatamente. todo. Né? O que é mais comum que você vê na sua rotina, no dia a dia? O que é mais comum é o sintoma aparecer na criança. Na criança, né? A criança chega... porque aqui a gente tá falando só dos sintomas que a gente tem. Exatamente. Né? Que a gente vai pro hospital fazer. Mas a maioria das mães procuram ajuda por causa de um comportamento do filho. Ou o filho tá comendo a unha, o filho tá muito emotivo, ou o filho tá muito agressivo, o filho tá muito inquieto. Então, elas sempre nos trazem uma coisa do filho. Então, nós sentamos e vamos analisar como que funciona essa família. Né? Como que a mãe está funcionando, como o pai está funcionando, como o filho está funcionando. E a gente, invariavelmente, a gente chega num ponto assim, tem alguma coisa errada acontecendo no modo daquela família funcionar. Ou a mãe está super funcionando, ou o pai está super funcionando. Existem muitas frustrações que não são faladas. Ou o pai e a mãe estão subfuncionando. E existe muita família que outra pessoa assume esse papel, né? Sim. A avó, alguém de fora, porque é como se fosse um adulto tomando conta de duas crianças que não são mais crianças de idade, mas são crianças no modo de se colocar no mundo, e de uma criança menor ainda. Que ninguém toma conta dela. Exatamente. Mas assim, nas famílias que eu tenho atendido, então assim, tomar consciência desse funcionamento. E eu também passei por isso, né? Porque antes de eu me tornar psicóloga, antes de eu me tornar coach, eu passei por esse processo pessoalmente. Então, assim, é muito doloroso a gente tomar consciência da nossa própria sombra, da nossa frustração, da nossa limitação, da nossa carência. E a partir de que a gente conhece, que a gente vê qual a parcela de responsabilidade da gente naquele funcionamento, fica tudo mais claro, fica tudo mais fácil. A culpa ainda existe, o medo ainda existe, a insegurança ainda tá lá, mas pelo menos você consegue se movimentar nesse processo. Às vezes eu tenho aquela sensação, eu falo, nossa, eu que sou a mãe, gente. Tipo assim, sabe quando no cai ombro, a ficha, né? eu falo assim, meu Deus, né? Tem uma criança que depende de mim e eu tenho que assumir essas responsabilidades. Porque às vezes você tenta relaxar, tenta relevar, mas de repente você fala, não, peraí,
eu tenho que estar com aquela, né, oficialmente eu sou a mãe, então eu preciso de tomar aquela responsabilidade pra mim, né? Mas pesa, aí, né? demais, assim, e é igual que eu vi um post esses dias que eu morri de rir, falou, gente, ser adulto é isso, se você não colocar a carne pra descongelar, você não almoça. E ser mãe é isso também, você tem que fazer as coisas acontecerem, não adianta você ser mãe só no papel, você tem que pegar a responsabilidade, e isso pesa. Mas tem vantagem de ser adulto. A gente pode beber. Realmente. Você não, mas a gente pode. Agora, essa questão de colocar a carne pra descongelar é muito engraçado, porque as nutricionistas não nos ouçam, né? Mas tudo bem o dia que a gente estiver cansada, ir pro shopping comer porcaria, deixar o filho comer porcaria. Gente, Adoro. é a minha bandeira. Gente, sabe? super concordo. Eu também sou muito assim, sou muito Tem um funcional. negócio no não tem esse supermercado negócio que de chama regar. nuggets. Vocês já viram? Eu amo isso. Que a gente põe na airfryer. Adoro. Gente, 10 Super minutos tá prático. pronto, frito um ovo. Eu Já também tô não sou ali. muito assim, sabe? Quando o Antônio era mais novo, eu tinha um pouco dessa... porque tem que fazer papinho certinho e tal. Depois que você vê que ele tá bem, fez um ano, né? Fez os exames, tá tudo ok. Claro que você não vai desbandar o menino, né? Mas ele passa a comer as mesmas alimentações que a gente, mas... você relaxa um pouco, né? E eu acho que isso é tão prazeroso, né? Você poder chegar e relaxar ali, da criança conviver com a sua rotina real. Você não tem que ficar assumindo muito aqueles papéis, assim, obrigatórios, né? Você ser você e falar, não, hoje eu quero comer batata frita. Mas e posta pra você ver. acompanhar. Não, com certeza eu vou ser criticada. Não vai com não. certeza. Vai não, porque agora nós vamos formar uma nova legião de mulheres do tudo bem comer batata frita terça-feira à noite. Não tem problema uma vez ou outra. Eu acho que a criança sendo educada, sabe, a ter uma alimentação, a ter limite em tudo, a ter consciência sobre tudo. Um dia ou outro, gente, ela mesma vai... Júlia teve uma época, eu tomo muito refrigerante. A gente não encontrava há 12 anos e a Carol chegou aqui na gravação com uma garrafa de refrigerante. Eu sou uma pessoa que toma muito refrigerante. E Júlia, uma época, virava pra mim e falava assim, mãe, para de tomar refrigerante. Eu falei, cuida de sua vida, mulher. Cuida de sua vida. E ela virava e falava assim, eu não quero. Eu falei, ok, não beba. Aí ela, eu também não quero suco. Tem muito açúcar. Eu falei, ok, beba água. E ela ficou mais de um ano bebendo só água. Não queria suco, não queria refrigerante. Ok. Isso veio dela, eu nunca impus, até porque eu tomo refrigerante todo dia na frente dela. Né? Ela escutou na escola, os colegas, enfim. Mas eu acho que a gente precisa confiar na criação que a gente dá para os nossos filhos. Sim. Se você cria seu filho falando, olha, é McDonald's todo dia e é nuggets todo dia, fudeu, ele vai. Mas se você tem ali aquela rotina e tudo bem, e não, hoje vamos fazer uma gracinha, coloca aquilo ali como uma coisa especial, gente, tudo bem, né? Então vamos fazer uma legião de mulheres, tudo bem, que não vão te julgar quando você postar sua batata frita. Adorei, Carol, isso mesmo. Não, gente, não é fácil. E falar com vocês outra coisa que não é fácil, nosso tempo acabou. Já? Tá muito rápido. Não falei que dá vontade de ficar conversando mais? Não, verdade, gente. verdade. Vamos fazer um último tricôzinho aqui. Nath, você ganhou uma mentoria com a Carol. Sim. Nossa, Vamos marcar. Isso não estava no script. Não estava no script. Adorei. A Carol, coach parental. Instagram qual é, Carol? Carol Alessandra, Coach Psi. Coach Psi. Vai estar na descrição, em algum lugar aqui, ou no site, ou no Instagram. E vai estar lá. Você vai achar a Carol. Sete Lagoas, você atende só aqui, né? Ou você faz só aqui em online Sete Lagoas, também? não. Só presencial. Só presencial, ok. Nath, obrigada. Gostou? Carol, adorei, eu que agradeço. Vai aprender mais ainda Nossa, na amei. mentoria agora. Vai ser ótimo, agradeço demais a oportunidade de participar com vocês, colaborar um pouquinho com a minha... Eu acho que eu que tenho que agradecer e as nossas ouvintes também, porque o que acontece? Que a gente estava conversando, o que motiva esse programa, e eu não sou coach, eu não ensino nada, eu leio uma coisinha aqui ou outra e tal, tô tentando aprender alguma coisa, mas eu não tô aqui para dar exemplo de nada, eu não tô aqui para poder falar com ninguém o que tem que fazer. O meu papel aqui é virar para você e falar assim, mãe, você já é a melhor mãe que você pode ser.
Então, assim, viva bem com isso, sabe? A gente precisa cuidar melhor da nossa saúde mental. E eu acho que se aceitar as nossas limitações, como a Carol falou, é o primeiro passo para isso. Então, se tiver uma mãe transformada com cada episódio que a gente faz aqui, eu já tô feliz. Não, eu super acompanho lá no Instagram, eu acho super legal essas postagens, desde o início, né? Eu curti muito essa sua nova jornada aí, né, no ambiente aí maternal. Eu acho que tem contribuído muito, assim, pra gente. Eu fico muito apesar do feliz. pouco tempo que eu tenho, assim, né, entre o ir e vir, eu tenho acompanhado, tenho gostado bastante. Obrigada, indica pras amigas. Pode deixar. Você também. Vamos indicar. Gente, nós estamos terminando por aqui, mas a gente se encontra de novo na semana que vem. Carol, muito obrigada. Nath, muito obrigada. E enquanto não chega esse nosso encontro, você pode nos acompanhar pelo Instagram, @_eumãe_, ou então pelo nosso site eumãeblog.com.br. Obrigada, meninas, por dividirem comigo suas histórias, suas vivências. Até semana que vem. Um beijo!